O Elas Mais hoje traz uma nutricionista especialista na saúde da mulher. A Aline Urzedo hoje vai nos conduzir sobre os desafios nutricionais da mulher 40 mais. Então, se você está ali na fase de perimenopausa e já se preocupa com as repercussões do climatério na sua vida, não pode perder. A nutricionista Aline Urzedo já esteve no Elas Mais falando sobre a nutrição ao longo da vida da mulher na sua fase reprodutiva. E hoje ela está de volta para falar sobre os aspectos nutricionais da mulher 40 mais ou aquela mulher que já está na fase em que ela não deseja mais engravidar, mas que está ali diante dos problemas relacionados às alterações hormonais específicas dessa fase. Aline, seja bem-vinda mais uma vez. É um prazer ter você novamente para a gente falar sobre as especificidades da vida da mulher ao longo dessa fase que agora nós estamos. Nós estamos. Prazer é todo meu, doutora Patrícia. É um prazer sempre falar com você e obrigada pelo convite. Então, sobre a mulher 40 mais, o que a gente vê aqui no consultório e nas redes sociais e pessoalmente falando, o que a gente já consegue perceber? Que o nosso corpo ele funciona diferente. Eu costumo dizer que o nosso metabolismo enquanto jovem ele é muito eficiente. E depois de uma certa idade, ele, assim como nós, torna-se mais exigente. Então, ele prima por qualidade. Não é mais qualquer desaforo que ele tolera e a gente sente isso literalmente no corpo, no bem-estar e na questão física também. Então, Aline, conta pra gente quais são os principais desafios em relação à nutrição da mulher 40 mais. Bom, eu acho que é isso que você falou mesmo. As estratégias que a gente fazia aos 25 anos já não funcionam mais aos 45. E eu acho que entender e respeitar esse processo de transformação, né? Porque de fato é uma transição que nós mulheres estamos passando a partir dos 40 anos. E é o período mesmo onde a gente vai ter, pode se esbarrar em alguns sintomas, que a fase sintomática mesmo é a perimenopausa. Então, eu acredito que é isso, é conscientizar a mulher de todas essas mudanças e que existem algumas questões que são primordiais agora nessa fase, como atividade física, como qualidade do sono, como uma alimentação extremamente adequada, com excelentes fontes de proteína. É fundamental para que a gente passe por esse processo, por essa transição de uma maneira muito mais leve, muito mais tranquila. Então, eu vou começar falando sobre algumas questões que são muito corriqueiras dessa fase e você me fala como que você aborda do ponto de vista nutricional. Então, o que começa a acontecer ali nesses primeiros anos de falência ovariana, que é lento, vai se instalando de uma forma cronologicamente ao longo do tempo, mas que é muito frequente, primeiro, piora dos sintomas de TPM. Acho que é o que as mulheres se queixam com uma grande frequência no consultório. E do ponto de vista nutricional, tem algum alimento ou tem alguma estratégia que melhora esses sintomas de TPM? Bom, existem várias estratégias que a gente pode trabalhar, né? Eu gosto muito de utilizar o ômega 3 nessa fase, eu acredito que tem uma resposta muito boa, muito interessante. O cálcio também é um nutriente fundamental nessa fase para controle dessas oscilações, né? Tanto a parte ali de alteração de humor, é muito importante que a gente faça esse ajuste, então acho o cálcio um nutriente fundamental. E também trazer essa mulher assim para esse momento de autoacolhimento, no sentido de entender que vão existir esses desequilíbrios nesse período da transição, e fazer com que ela busque mesmo hábitos mais saudáveis. Então, são estratégias que a gente pode fazer de suplementação, de chás também que a gente pode trabalhar. Dá para alinhar algumas estratégias para que a gente consiga passar por esse processo de forma mais tranquila. Sabe o que eu acho interessante? Eu queria ouvir a sua experiência, que eu acho que às vezes funciona para algumas pessoas que ainda não têm esse desequilíbrio hormonal tão importante, que não precisam da intervenção hormonal em si, mas que como um suplemento talvez funcione o óleo de prímula. Você gosta? Gosto muito. Nessa fase pré-menstrual, eu acho que tem algumas mulheres que respondem bem e tem algumas formulações comerciais que vêm misturadas ali, um de prímula, de borragem, alguma coisa que é mais calmante, que às vezes segura bem para algumas mulheres. Eu acho interessante também nessa fase.
Outra questão é, que acho que você já falou um pouquinho dos chás, a retenção hídrica. Às vezes se sentir mais inchada, mais retida, a gente tem que lembrar da hidratação, mas tem algum chá específico também? Eu gosto muito do chá de cavalinha, para reduzir a retenção. Salsinha também é um alimento que a gente pode incluir facilmente na alimentação, que auxilia nessa redução da retenção. Alimentos também como abacaxi também facilitam essa redução da retenção, a hidratação, como você disse, e a atividade física ajuda muito também nesse processo de redução da retenção hídrica nessa fase. O exercício físico é a medida não farmacológica mais eficiente para o controle dos sintomas da perimenopausa, do climatério, da pós-menopausa, mas também aqui eu faço um adendo, que é a tolerância ao exercício, às vezes ela é má nessa fase também. Então a gente também respeitar o corpo, não querer fazer um longão nessa fase, não querer mudar de ficha, porque realmente vai ser frustrante. Às vezes é uma fase que você tá mais relaxadona, né? Ou que tá mais retida, que a perna tá muito pesada. É uma queixa comum também, essa sensação de peso na perna, de distensão abdominal. Às vezes o exercício ele não é tão confortável. Então, não deixe de ir, mas vá respeitando esses limites do seu corpo, acho que é importante. E aí, depois passou a fase da TPM e veio a menstruação, que geralmente nessa fase também tem uma irregularidade de fluxo. Costuma mudar, porque era muito, fica pouco, era liso, vem pedaço, vem coágulo, então às vezes tem cólica e tem essa questão do sangramento em si. Do ponto de vista nutricional, tem alguma coisa que possa melhorar as cólicas ou mesmo essa questão do sangramento? Sim, eu gosto muito das estratégias anti-inflamatórias. Então, tem compostos anti-inflamatórios, antioxidantes, que são muito interessantes para a gente usar nessa fase mesmo, como a cúrcuma. Eu acho que é um nutriente, assim, fantástico nessa fase da transição hormonal. Então, a curcumina, ela tem um ativo antioxidante muito potente, anti-inflamatório muito potente. O coenzima Q10 também, eu acho que é um dos nutrientes fantásticos para a gente trabalhar nesse período também, para controlar essa inflamação, né? Então, são nutrientes, sim, fantásticos que eu gosto de utilizar nessa fase. E aí eu tô percorrendo aqui as fases do ciclo menstrual. E aí depois, essa segunda fase, que é a fase folicular tardia, depois da menstruação, geralmente é uma fase que a gente fica bem, né? É uma fase que acho que é até interessante pra gente ficar mais adepta ao plano nutricional. Geralmente é aquela hora que você tá mais, consegue fazer melhor as coisas, né? Eu acho que essa questão cognitiva, a gente tem mais clareza mental. Então, assim, aproveita essa fase que você tá bem fisicamente para fazer tudo certinho. Exato. Porque daqui a pouco as coisas não vão estar tão fáceis, né? Que essa fase pós-ovulatória ou essa fase da TPM, que ela fica realmente mais pesada. Então, tem a ver, voltando, avançando mais um pouquinho, então, também essa questão do desejo por doce, de desejo de comer alguma coisa mais gostosa ou mais gordurosa. Isso existe também? Existe porque a nossa sensibilidade à insulina, ela altera nessa fase, né, da transição ali para a menopausa. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a questão da ingestão do carboidrato. Então, uma quantidade adequada de carboidrato, uma quantidade de carboidrato que eu ingeri aos 20 anos, não pode ser a mesma quantidade de carboidrato que eu vou ingerir aos 40 ou 50, porque a nossa resposta frente a esse carboidrato, ela é diferente. Então, é muito importante que esse ajuste seja feito na alimentação. Então, vai aparecer esses momentos, essas vontades de comer doce, principalmente nessa fase específica do ciclo. Então, a gente pode pensar em estratégias como, por exemplo, uma fruta com canela. Eu acho que a canela tem uma função bem interessante nesse controle, né, da glicemia. A gente pode pensar no chocolate amargo, né, um chocolate de 70% ou mais de cacau, que ele vai ter uma quantidade boa de magnésio, que é um nutriente fundamental nessa fase específica. Então, são estratégias que a gente pode trabalhar para controlar essa vontade sem atrapalhar a parte metabólica. Porque realmente essa questão da resistência insulínica, ela é uma realidade. Ter todo esse processamento do carboidrato, ele fica dificultado nessa fase. E isso a gente vê tanto do ponto de vista laboratorial quanto clínico mesmo. Às vezes a mulher que sempre foi magra, ela começa a falar, eu tenho agora a gordurinha da pochete, ou a gordurinha do flanco, ou a gordurinha do sutiã. Essa redistribuição de gordura corporal
com um acúmulo mais central, é um sinal de aumento de resistência insulínica e, consequentemente, de piora do metabolismo de carboidrato. Então, essa não é uma boa fase para abusar de farinhas refinadas ou de excesso de açúcar, de bebida açucarada, porque realmente existe essa dificuldade. E o momento onde a gente começa a pensar não só na questão estética, mas na longevidade, né, no envelhecimento saudável. Então, quando a gente conscientiza desse momento, acho que fica mais fácil de fazer escolhas mais saudáveis, de fazer escolhas mais conscientes, porque a gente está vivendo mais, mas a gente quer, além de viver mais, a gente quer viver bem. E para que isso aconteça, as nossas escolhas no dia a dia, elas fazem grande diferença. Aline, movendo agora para uma outra queixa muito comum dessa idade, sono. É a hora que a mulher começa a acordar no meio da noite, aquele despertar sem causa ou sono entrecortado. Eu costumo dizer também que não é marido roncando, não é menino chorando, não é barulho na rua, não é celular tocando, simplesmente o olho abriu às 3 horas da manhã. Isso pode ter um fundo hormonal, sim, mas do ponto de vista também de nutrição, tem alguma estratégia que possa melhorar o sono? Eu gosto muito da higiene do sono, então a forma como a gente dorme vai influenciar na qualidade do nosso sono ao longo da noite. Então, pelo menos ali 1 hora antes do sono, evitar excesso de telas, né, de celular, de computador, de televisão, deixar o ambiente mais penumbrazinho, às vezes uma luzinha indireta, um abajur, um ambiente mais aconchegante. Incluir atividades como leitura, meditação, né, de relaxamento mesmo nesse período, nessa hora que antecede ao momento onde você vai de fato deitar. Gosto muito da estratégia de óleos essenciais, óleo essencial de lavanda, é muito interessante. Lá um banho quentinho, pingar umas gotinhas de óleo essencial, já vai induzir ali todo esse processo de relaxamento. Então, são estratégias que a gente pode fazer para que esse sono seja de fato um sono reparador. De estratégias que a gente tem o chá de mulungu, a gente tem o chá de camomila, chá de melissa, que são plantas com esse poder medicinal muito interessante para um processo de relaxamento. A gente tem a melatonina em doses muito pequenas, nós da nutrição podemos prescrever, né, uma dose menorzinha, mas melatonina nenhuma vai fazer função para uma mulher que vai deitar com o celular na frente. Então, eu acredito muito na mudança do hábito, né, nessa preparação para dormir, é muito mais eficiente do que uma suplementação especificamente. E o magnésio, que muitas pessoas têm usado com essa finalidade de induzir o sono ou de melhorar a qualidade do sono, faz sentido? Faz sentido, a gente tem alguns produtos hoje no mercado, né, com triptofano, magnésio inositol, né, com outras substâncias que também trazem essa parte do relaxamento, alguns aminoácidos que fazem essa parte do relaxamento, funcionam, são estratégias que são interessantes também para serem utilizadas. E mais um sintoma agora, avançando um pouquinho mais aí nos sintomas da transição climatérica, os famosos fogachos, que são as ondas de calor. 80% das mulheres têm algum nível de fogacho e a gente considera a gravidade dos fogachos de acordo com o quanto que aquilo te limita e muitas vezes pode ser muito limitante. Então, o fogacho que você sente é o fogacho leve. O fogacho que você sente e sua é o fogacho moderado. E o fogacho que você sente e sua e tem que parar o que está fazendo é o fogacho considerado grave. E pasmem, tem mulheres que têm episódios de fogachos graves em torno de 50 por semana. Então imagina o quanto que isso pode comprometer a qualidade de vida da mulher. Para fogacho, sem dúvida, o tratamento padrão ouro são os hormônios. Mas tem mulher que não pode ou não quer usar o hormônio. Para essas mulheres, tem alguma estratégia nutricional que possa melhorar? Existem algumas estratégias, além das farmacológicas, né? Existem algumas estratégias como a chatavarina, que existem alguns estudos mostrando, né, uma eficácia muito interessante na redução do fogacho, mas ainda a gente é tudo muito assim, tem poucos estudos ainda em relação às chatavarinas, mas o que a gente tem hoje de mais novo no mercado é o famoso EVA, né? É um nutriente que pode ter um potencial interessante. Entendi. Novidade para mim, não sabia, estou aprendendo aqui também. E outra questão também de sintomas, muitas vezes imperceptíveis, na verdade, sinais do climatério que são imperceptíveis e que a gente tem que ficar muito atento,
saúde óssea. Então, nessa fase existe uma perda óssea acelerada e eu costumo orientar da seguinte forma: cálcio e vitamina D, cimento tijolo para o osso, e geralmente nessa fase é uma fase que as mulheres começam a fazer restrição, e o que eu percebo é que a primeira coisa que elas restringem são os laticínios, que são excelentes fontes de cálcio, às vezes por tolerância, digestibilidade, enfim. Mas tem que lembrar que o cálcio é um nutriente muito importante dessa fase, associado à vitamina D. Então, fala pra gente onde que nós encontramos boas fontes de cálcio. Bom, as melhores fontes de cálcio são realmente os lácteos, né? Então, são o cálcio mais biodisponível. Então, leite, iogurte, queijo, são alimentos que precisam estar presentes na alimentação de uma mulher nessa fase. Quando existe ali uma questão relacionada a uma baixa tolerância, a suplementação acaba sendo um caminho, né? Então, o citrato de cálcio ou cálcio marinho são suplementos que a gente pode utilizar. Hoje no mercado a gente encontra várias bebidas vegetais que são enriquecidas com cálcio, a gente encontra colágeno hidrolisado enriquecido com cálcio, então está muito mais fácil a gente manejar esse cálcio nesse período na dieta dessa mulher. A vitamina D, eu acho fundamental a gente manter sempre ela entre 50 e 70 nanogramas por decilitro, é fundamental para que a gente consiga ter, além da questão da resposta óssea, mas também uma boa saúde imunológica, uma boa saúde hormonal. Então, a vitamina D, ela deixou de ser só uma vitamina, né? Ela é considerada também um hormônio e um potente imunomodulador. E para finalizar com a cereja do bolo, que é da terapia hormonal também, que eu costumo dizer, isso é refinamento de prescrição, mas para as mulheres com queixa de redução de libido, desejo sexual, às vezes tem esse impacto hormonal, não necessariamente da testosterona, mas do desequilíbrio hormonal em si. Tem alguma estratégia nutricional ou algum suplemento que possa melhorar? Bom, eu acho que vai muito a libido na mulher, ela é bem multifatorial, né? Eu falo que a libido vem da cabeça da mulher. Então, eu acho que é importante conversar com o parceiro estar ciente dessas transições hormonais, porque às vezes o homem não tem a consciência disso. Então, ter essa conversa com o parceiro muito aberta, encontrar dentro desse relacionamento, às vezes, algo que seja mais confortável para que essa mulher consiga ter ali o desejo sexual, e ela conseguir se encontrar dentro desse novo formato, dentro dessa nova mulher. Existem algumas estratégias nutricionais, mas eu acho que o mais importante é essa parte comportamental. Também tem umas estratégias que eu gosto muito, que são contos eróticos. Eu tenho trabalhado muito com algumas pacientes também, de trazer a leitura para o dia a dia, através desses contos. Então, não é a parte... não é a pornografia, mas sim as histórias que envolvem a sexualidade. E isso é interessante porque traz para a mulher o sexo como um assunto que ela, ali ao longo do dia, ela pode conviver com isso. E são estratégias já cientificamente comprovadas de que podem aumentar o desejo sexual quando a mulher traz ali para o dia a dia essas histórias voltadas para essa questão mais sensual, mais sexual. Eu não sabia disso e achei muito interessante. E lembrei de um fenômeno, lembra quando foi lançado aquele filme 50 Tons de Cinza, né? Que eu lembro, na época, uma colega médica falou, gente, eu não consigo parar de ler, eu leio o livro no trânsito, assim, porque gera alguma coisa, alguma sensação de bem-estar, talvez, né? Que às vezes a mulher se identifica e aquilo acaba virando um afrodisíaco também. Exato. Nesse sentido. Porque para o homem, o sexo ele é muito natural, né? O homem ali em qualquer momento ele pode associar um movimento, um objeto, algo ao sexo. Nós mulheres não, porque são várias facetas da mulher, né? E às vezes a gente no dia a dia, com os filhos, com as outras responsabilidades, a gente não traz o sexo para o dia a dia. Então, de repente, trazer para uma história onde você está ali na espera por uma consulta médica, na espera por um exame, você tem um intervalo na agenda, você poder ali parar e fazer uma leitura que te traga essa sensação afrodisíaca, isso te traz um pouco para essa questão de mental, né? De abertura para o sexo, de estar mais aberta para uma relação sexual.
E olha como é importante a gente ter essa escuta, porque muitas vezes não é algo que a paciente vai trazer de imediato, nessa profundidade, às vezes ela vai falar ali superficialmente, mas nós do lado de cá somos as mais interessadas no bem-estar da paciente que está ali na nossa frente. E a sexualidade também é um sinal de saúde. Exato. Então, se você tem um relacionamento estável, se você tá bem com o seu parceiro e as coisas não estão acontecendo, isso tem que ser revisitado mesmo. Porque pode ter um fundo orgânico e que muitas vezes precisa ser tratado. Exatamente. Acho que passeamos por aqui por bons sinais e sintomas dessa fase da transição climatérica, da perimenopausa e o que a gente pode fazer nesse sentido, como que a gente pode dar o suporte para os nossos pacientes, mas o mais importante é que ela tenha essa consciência do que está acontecendo no seu corpo, do que é normal, mas não necessariamente é saudável e como intervir quando buscar ajuda. Aline, mais uma vez, muito obrigada, conversa super gostosa. Eu que agradeço. E te agradeço a sua generosidade e gentileza de fazer parte do Elas Mais. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada, doutora Patrícia, foi um prazer. Se você gostou desse episódio, compartilhe com outras mulheres que também estão em busca por uma vida mais leve, longa e com propósito. Aproveita também para seguir o podcast e explorar os outros temas já disponíveis lá. Tem muita conversa boa te esperando. E me conta o que você achou. Suas dúvidas, sugestões e temas que gostaria de ver por aqui fazem toda a diferença. Deixe seu comentário lá no Instagram ou na plataforma em que você estiver me ouvindo e até a próxima.